turma, estamos na nossa unidade 5, técnicas de pesquisa. Para esta unidade, vocês estudarão algumas técnicas de pesquisa. A referência da aula está no final do slide. E essas técnicas de pesquisa é importante para vocês desenvolverem a metodologia de vocês na escrita do projeto de pesquisa. Então, esta unidade ela é fundamental e já vai suprir muitas dúvidas que já estão aparecendo no decorrer do desenvolvimento do projeto. Primeiro, lembrem que o projeto de pesquisa ele é um todo com várias partes interligadas que precisam estar integradas uma à outra. Né? Então, as escolhas que vocês já tomaram, né, de delimitação do tema, a introdução do projeto que a gente já começou a desenvolver e a fundamentação teórica, ela precisa estar articulada com a metodologia. E para escrever essa metodologia, vocês precisam conhecer quais são as técnicas de pesquisa, algumas delas que vão ser importantes para a metodologia do projeto de vocês. Não esqueçam de revisar as unidades anteriores, especialmente a unidade 2. Vocês vão encontrar algumas informações na aula em PDF e algumas informações sobre o que vocês devem revisar das unidades 2, 3 e 4. Primeiro, o tipo de pesquisa vai estar relacionado às técnicas que nós vamos utilizar. Então, a primeira que nós vamos abordar aqui é a pesquisa documental. Para esta aula, eu estou usando como referência o livro Fundamentos da Metodologia Científica, das autoras Marina Marconi e Eva Lacatos. Essa pesquisa documental se baseia em registros escritos e outros tipos que se referem ao fato presente ou passado. Esse quadro das autoras, Lacatos e Marconi, 2003, é bem interessante para entender os tipos desses documentos, inclusive ela vai dando exemplos, e entender o que são fontes primárias e secundárias. As primárias são aquelas em que o autor tem o acesso à fonte primária, a fontes de arquivos públicos, publicações administrativas e parlamentares, estatísticas de censo. E as secundárias esses dados já passaram por uma interpretação de terceiros, a qual o autor está analisando essa outra informação. Por exemplo, algumas pesquisas, relatórios baseados a partir do censo. Então, aqui ela vai dando as fontes e explicando aqui de forma bem didática essas diferenças entre fontes primárias e secundárias, e ainda tem os exemplos, e inclusive as que também fazem parte não só apenas do que está escrito, mas em vídeos e imagens, certo? Mapas. Então, esse é um quadro bem ilustrativo para a gente entender essas diferenças. E é bom a gente entender porque a pesquisa documental, ela se baseia muito nas fontes primárias, e pode ser secundária também. E a bibliográfica, que é uma parte importante para vocês desenvolverem, especialmente quando a gente está na parte da fundamentação teórica, então todo o projeto passa por uma pesquisa bibliográfica, e alguns vão se basear, a pesquisa vai se basear fundamentalmente na pesquisa bibliográfica, sem outras ferramentas, sem outras técnicas de pesquisa. Então, a pesquisa bibliográfica, as autoras colocam como fundamentalmente baseadas em fontes secundárias, ou seja, que houve um tratamento de um terceiro e o autor vai dar uma avaliada a partir dessas fontes secundárias. Desse tipo de pesquisa, o mais importante é vocês verem as que são baseadas em publicações, textos acadêmicos. Eu vou deixar um link no material complementar que vocês vão, eu vou deixar no fórum também, ver como fazer essa parte da pesquisa bibliográfica, que vai ser importante porque muitas das nossas pesquisas são baseadas
nos textos acadêmicos. A gente às vezes não tem como ter outras formas de pesquisar. Então, essa é uma pesquisa fundamental, que todos nós já fazemos, né? Especialmente para a parte mais teórica, mas algumas só vão se basear nessa parte. Uma outra técnica de pesquisa é a parte de entrevistas. Essa daí já é uma diferente dessa pesquisa documental e bibliográfica. Agora a gente vai conseguir informações a partir das pessoas. Então as autoras colocam: a entrevista é um procedimento utilizado na investigação social para a coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no tratamento de um problema social. Então a gente vai ter como objetivo averiguar os fatos, conhecer a opinião das pessoas que participaram, né, sobre esse fato, esse que nós estamos analisando, conhecer a opinião das pessoas que vivenciaram esse fato. E aí vocês podem ler a parte específica do livro, né, na parte 195, em que as autoras vão tratar das entrevistas, dos vários tipos que tem. Eu selecionei aqui 3 tipos, que são os mais comumente mais usados. A entrevista semi-estruturada, aquela que segue um roteiro prévio de perguntas, e aí isso requer, né, um planejamento, conhecimento prévio do tema, do entrevistado, cuidados, né, com a identidade e dados fornecidos pelos entrevistados, muitas vezes passando pelos comitês de ética, e alguns cuidados também na parte técnica, como checar gravador, o áudio, né, o comportamento que nós devemos ter no momento, né, de abordar o entrevistado, conversar com ele, procurar sempre um ambiente calmo, sem muito barulho. E aí os outros 2 tipos de entrevista. A estruturada, que já é como se fosse um formulário de perguntas fechadas, e a pessoa vai preencher, né? E a aberta, que geralmente só se tem um tema e se deixa o entrevistado mais livre para respondê-las. O questionário, vejam que é diferente da entrevista. O questionário ele já é entregue para a pessoa responder, né, o entrevistado responder, e ele vai permitir um número maior de entrevistados, porque não leva a mesma forma de desenvolver a pergunta que uma entrevista, então geralmente a gente consegue colocar mais informações nesse tipo de questionário e um maior número de pessoas. Mas para a sua elaboração das perguntas, né, e as respostas que serão marcadas, e o cálculo do número de entrevistados, isso requer alguns conhecimentos, inclusive estatísticos, né? Então, é uma ferramenta muito boa, que pode até ser auxiliar aqui com as entrevistas, né? E aí vai depender sempre do tipo de pesquisa, das informações que vocês estão querendo chegar, né? Por isso que essa parte precisa estar bem relacionada àquela primeira parte de delimitação do tema, do tipo de pesquisa, porque isso aí vai dizer quais são as técnicas que eu vou precisar utilizar, que são mais apropriadas para o que eu estou querendo. A pesquisa de campo, né, do tipo experimental. Vocês da área de química utilizam bastante, né? Aqui as autoras Marconi e Lacatos, elas estão observando mais os fenômenos de natureza social, né? Mas aqui nessa parte que elas falam sobre a prática experimental, dá para ser no olhar da pesquisa experimental. Serve completamente aqui a química e até mesmo a sociologia e outras áreas das ciências humanas. E aí, para esse tipo de pesquisa, vocês têm que terem cuidado se tem também, né, essa questão do controle, do ambiente. Tudo isso precisa ser bem cuidadoso para a gente ter um experimento e a técnica própria para isso. E especialmente as questões do controle do ambiente, do tipo de material e etc. Pronto. O livro vai estar no material de vocês, Fundamentos de Metodologia Científica, das autoras Eva Lacatos e Marina Marconi.
a atividade avaliativa, né? Eu estou sempre dizendo para vocês que aqui faz parte de um processo. Vocês já têm a delimitação do tema, já tem uma parte da introdução do projeto e já tem a fundamentação teórica. Agora já vamos para a quarta parte, que é a metodologia que vocês vão escrever, né? Quais são as técnicas de pesquisa que vocês vão utilizar no projeto de vocês, né? Na pesquisa do TCC, e que precisa estar articulada a isso que vocês já delimitaram nas unidades anteriores. É isso, gente. Até a próxima unidade.